Bem-vindos a mais um episódio do podcast Juntos por Moema. Juntos por Moema é uma empresa que conecta empresários do bairro. A gente faz parcerias e a gente traz oportunidades de negócios para os empresários do bairro. E hoje a gente está gravando aqui no estúdio Vida Moderna, que fica na Avenida Moema, número 300, no 4º andar. Aqui vocês têm tudo que vocês precisam para gravar o podcast de vocês, então não percam. E a gente tem que, antes de falar sobre os nossos assuntos, a gente vai falar sobre os nossos apoiadores, que são a CoSecurity. CoSecurity é a maior rede de proteção colaborativa do Brasil. São milhares de câmeras de segurança de alta tecnologia espalhadas pela cidade. CoSecurity, um por todos, todos por você. E também temos o Rogério, que é da Link 3, que está aqui nos ajudando, que está sempre aqui conosco. Conta um pouquinho, Rogério. Oi, gente. Bem-vindos. Valeu, Rô, por mais um convite. Nós somos da Link 3. Se você precisa divulgar o seu serviço, ter uma presença digital e ainda não foi para a internet, entre em contato com a gente tem a solução perfeita para o seu negócio. Vou ser bem rápido, vou deixar a Rô comandar, porque o tema aqui está muito bom. Eu não entendo nada, elas entendem, então começa, Rô. Não entende, mas você vai ver o tanto de pergunta que ele faz. Eu sou curioso. E hoje a gente está com quem, Rogério? Essa empresária maravilhosa, que é minha parceira já faz tempo, tá aqui no Juntos já faz um tempinho, né? Andréa Limeira, da Andréa Zucchi. Eu dei uma travadinha aqui, sabe por quê? Porque ela, Rogério, tinha uma empresa chamada Nizara e mudou para Andréa Zucchi. Então, eu ainda tô com Nizara na minha cabeça. Aí você fica perdida, né? Mas é a Andréa. Bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a você pelo convite, adorei. Então tá bom. Acho que é a sua primeira experiência num podcast. Sim. Vai voltar mais adorar. vezes, vai voltar mais vezes. Com certeza, com certeza. Vai falar assim, Rose, quero ir de novo. André, conta um pouquinho de você, de como você começou a empreender. Então, na verdade, eu tenho a formação em tecnologia. Eu trabalhei durante muito tempo em várias empresas de tecnologia. E eu comecei como tantos outros empreendedores durante a pandemia, né? Durante a pandemia surgiu muita coisa, né? E eu trabalhava numa empresa aérea, né, durante a pandemia. Eu trabalhei durante 10 anos numa empresa aérea. E durante a pandemia teve aquele caos todo, as empresas aéreas foram bem afetadas, porque parou todos os voos, né? E aí a minha empresa teve um programa de demissão voluntária. E aí, mas na verdade, assim, eu já estava, apesar de eu ter sido ter tido muito sucesso na minha carreira, eu não estava totalmente satisfeita, assim. Eu sempre buscava conhecer outras coisas, eu sempre gostei muito de artes, de design, de coisas manuais, assim. Então eu já tinha feito um curso de bijuteria. E eu pensava de fazer alguma outra coisa, mas eu não sabia o quê. E aí eu resolvi parar durante a pandemia, eu resolvi aderir a esse plano, não para empreender. Na verdade, eu queria dar um tempo, assim, na minha cabeça para pensar em outras coisas, de repente mudar de emprego. E aí eu resolvi parar. Só que aí nessa parada eu comecei a ver essa parte de me aprofundar na parte de bijuteria. Na época eu montava as peças. E aí eu fui. Aí fiz alguns cursos, aprendi um monte de coisa, aí comecei a fazer mentoria e tal. Aí eu vendia eu fazia biju na época, eu vendia as biju para as amigas. E aí comecei. Se achou. Me achei. Aí nunca mais parei. Gente, olha só, ela tem cada peça maravilhosa. Eu hoje estou usando aqui, ó. Eu uso vários, né? Mas essas aqui hoje eu pus especial para esse episódio, hein? Mas eu tenho muitas coisas, muitas peças da Andréa Zucchi. E vai lá, pode ir. Já queria perguntar. Você é carioca? Eu sou carioca. Meu marido é carioca. E o que vocês estão fazendo em São Paulo? Para começar, né? Eu, mineira, falando. Mas você não puxa muito, né? Puxa sim. Sério? Puxa Tem gente que acha que eu não puxo, mas tem gente que eu falo bom dia, a pessoa já pergunta se eu sou do Rio, assim. Não, mas não tô puxando, não. Mas, enfim, eu sou carioca, eu vim para São Paulo em 2004,
Porque o meu marido foi transferido, ele recebeu uma proposta de emprego aqui em São Paulo. E a minha empresa, na época, eu trabalhava numa consultoria de tecnologia, ela tinha uma filial em São Paulo. Então, a gente não tinha filhos e tal, e a gente resolveu apostar, assim, em São Paulo. Acho que a proposta era boa, uma cidade boa, próspera, né? Aí, a gente resolveu mudar e a gente acabou ficando. E aí, meus filhos nasceram e a gente nunca mais voltou. E seus filhos nasceram aqui? Sim, os 2 são paulistas. Isso já tem 20 anos. Eu sou mineira, meu marido é mineiro. Nos conhecemos aqui e tivemos as meninas aqui, os filhos aqui também. Beberam da água de São Paulo, não falta nada. Pois é. E eu vim, eu vim e engravidei no mês seguinte, assim. Porque eu mudei, eu falei assim, a gente vai ficar sozinho lá, eu quero ter filho, né? Vamos ter filho, acho que chegou a hora, né? Faz companhia. Né? Aí eu engravidei no mês seguinte. Não, eu ia perguntar... você falou da história que você resolveu empreender, mas por que as joias e bijuterias? Tipo, de onde que veio essa vontade? Assim? Então, eu sempre gostei muito, né? Eu sempre gostei de coisas manuais, assim. Na época, eu já tinha comecei a fazer uma faculdade de desenho industrial, eu desenhava super bem. Hoje em dia faz tempo que eu não desenho, mas eu desenhava super bem. E em casa, quando eu era criança, eu desmontava minhas pulseirinhas e fazia outras, sabe? Então, é uma coisa que eu sempre usei muito acessório. E aí, um dia, eu vi um curso na internet de montagem de bijuteria. Era um curso presencial, na verdade. Foi lá no centro, foi um curso super legal. E eu fui fazer, e aí eu adorei. Eu adorei essa coisa. Aí ela falava sobre fornecedores. Os fornecedores eram 25, tinha uns prédios que eu nem imaginava que tinha que vendia as coisas para biju. Fui lá conhecer, aí eu gostei, foi isso. E aí vai eu me achei, assim. Quando eu trabalhava com tecnologia, eu ficava pensando, queria fazer outra coisa, mas não sei o que é. Mas quando eu comecei a mexer com isso, eu me achei. Assim, me encontrei. Era isso. Nossa, gente, a melhor coisa que tem é trabalhar e fazer o que você gosta. Porque daí já não é mais trabalho, né? Eu acho que quando você faz o que você gosta, o trabalho ele fica de lado. Você tem as obrigações. Ele é o trabalho, mas ele é mais suave. É mais Porque suave. trabalhar não é gostoso, fácil, né? Mas eu acho que isso é uma ilusão também, às vezes, né? Porque você acha que você vai trabalhar com o que você gosta e você vai fazer só aquilo o tempo todo. Mas, na verdade, tem um monte de outras coisas que você precisa fazer, né? E que não faz parte daquilo ali. Isso foi uma pegadinha que a gente tem. Porque às vezes a gente tá achando, vou só empreender, pronto, e acabou. Mas aí tem a parte administrativa, tem várias outras partes que pega na hora de financeiro, marketing. Na verdade, quando você vira um empresário do ramo de semijoias, mas você tem que aprender tudo. Um monte de outras coisas, aprender a precificar. Não tem ninguém. Até você delegar algumas coisas para outras pessoas, você faz tudo no início, você faz tudo sozinha. Então você tem que fazer um pouquinho de cada coisa. Tem que saber um pouquinho de cada coisa. Com certeza. André, conta um pouquinho, assim, quando você começou em Moema. Por que Moema? Então, quando a gente veio aqui para São Paulo, o meu marido ele recebeu uma proposta de um amigo dele que era carioca também. E ele já morava aqui em São Paulo e morava em Moema. E eu tinha uma outra amiga que morava... na verdade, ela morava em Moema. Eu tenho amiga até hoje, na verdade. Ela morava no Morumbi aqui, mas era meio próximo, né? Então, a gente veio para Moema, assim, a gente não conheceu. Aí ele mostrou Moema, ele mostrou onde que ele morava. E a gente procurou alugar um apartamento perto dele, porque já era uma única pessoa que a gente conhecia, né? E aí a gente acabou se apaixonando, assim, porque eu acho que Moema é um bairro muito peculiar, assim, né? E tem um clima meio... os cariocas vão falar que não, mas é um clima meio parecido com o Rio, assim, sabe? De todo mundo andar... Só falta a praia, assim. É Ipanema sem a praia, sabe? Que aí as pessoas todo mundo andam mais a pé. Mas aqui tem muito carioca. Tem isso, tem muito verdade, carioca. Tem muito carioca. mineiro também. Muito carioca e muito mineiro. Porque é um bairro que... Pelo fato dele ser plano, as pessoas andam mais, as coisas são mais próximas.
Eu acho que isso fez vocês... Foi, a gente se identificou, a gente curtia muito. Eu fiquei grávida, tive meus filhos aqui, eu passeava com eles de carrinho. Sim. Então, é muito gostoso o bairro. Aí acabei ficando. E a gente consegue fazer tudo a pé, porque Tudo tem a pé, tudo tudo aqui, perto, né? né? Tudo, exatamente. Você não precisa ir para outros bairros, né? Tem tudo. E aí, como você começou, assim, no início da sua carreira de empreendedora, como foi? Como você começou? Então, eu comecei na minha casa, em Moema, que eu moro em Moema. Na mesa da minha sala, assim, era o meu marido fazendo reunião, porque estava todo mundo em casa, né? É, de na home pandemia. office. Meu marido fazendo reunião numa ponta de uma mesa e eu cheia de coisa na outra ponta, fazendo as coisas. E aí comecei pelo Instagram, né? E divulgando a marca pelo Instagram. Na época era Deia Biju, o nome. Deia Biju? Deia Que Biju. legal. E aí eu comecei ali. Só que aí eu tinha, assim, conforme você vai trabalhando, você vai aprendendo um pouco do mercado, assim, né? Sim. Então eu comecei a ver que a semijoia estava crescendo. Foi uma época que a semijoia crescia muito. Antigamente você não via muita semijoia, né? Era ou joia ou folheado, que era uma coisa meio vagabunda, assim, desculpa o termo, mas era um negócio meio, né, mal feito. Ou a bijuteria. Então, aí a semijoia estava crescendo nessa época e eu resolvi ir para a semijoia. Foi quando eu mudei de Deia Biju para Nizara. Nizara. Porque eu queria tirar o biju do nome, né? Porque eu queria fazer... Porque fica muito nichado, né? Porque se eu queria... Como é que eu ia fazer semijoia com o nome de biju? Sim. Né? Aí eu fui para Nizara. Nizara Acessórios. Nizara Acessórios. E aí todo mundo achava que eu chamava Nizara. A gente chamava ela de Verdade, Nizara. eu lembro. Você falava André Nizara. Não, eu falava assim, ai, como que era o nome? No início, né? Como é o nome dela mesmo? A Nizara. Não tinha Verdade, jeito. verdade. Não procurava André, era sempre Nizara. Todo mundo. Eu tinha cliente que falava, oi, Ni, tudo bom? Sinal que a marca ficou forte. Era uma marca forte. Eu lembro que depois de um tempo, eu comecei a trabalhar com uma agência de mídia Brand. social e tal. Aí ela fez um post, assim, que eu achei muito legal, assim, um post falando, meu nome não é Nizara. Tipo, meu nome não é Johnny. Ela botou, meu nome não é Nizara. Pra falar que, né? Mas eu gostava das pessoas me chamando de Nizara. Eu achava Não tem bom. problema, É sinal que a melhor. marca tava A marca tava forte. forte. E aí você mudou de nome, que agora é André Zucchi. Agora é André Zucchi. Por quê? Conta pra gente. Então, eu tive um problema com a Nizara. Quando eu comecei essa parte de semijoias, como eu falei para vocês, eu fiz muitos cursos, né? Eu fiz um curso que foi muito legal, que tive uma mentoria e tal, e esse curso falou desde o início da importância de registrar a marca. Então, a Deia Biju nunca foi registrado, né? Porque foi muito comecinho, foi muito artesanal, assim. Mas quando eu mudei para Nizara, eu fiz questão de registrar a marca. E aí eu procurei se tinha Nizara, tinha outras lojas com Nizara, com o mesmo nome, com nome parecido. Não encontrei nada. Até porque se você tiver, eles não deixam você registrar. Eles não deixam. E aí eu não encontrei nada. E aí eu fiz o meu processo de registro. É um processo bem simples, você mesmo consegue fazer. Na internet dá pra fazer. Fiz tudo pela internet, procurei, não tinha. E aí, só que esse é um processo que às vezes demora muito. Demora. Gente, o Juntos por Moema tá fazendo 5 anos. E agora que eu consegui. Então, eu levei, acho que até chegar à conclusão do processo, uns 3 anos para Nizara. Só que aí, nesse meio do caminho, uma outra empresa entrou com oposição à minha marca. Na verdade, essa outra empresa, ela não tinha o mesmo nome que Nizara, mas ela tem parte do nome, assim. E aí se opôs e tal, e aí eu contratei uma advogada, que aí já saiu meio do meu alcance ali, eu contratei uma advogada. Olha, essa história eu nunca contei pra ninguém, é furo de reportagem. Poucas pessoas sabem. E aí eu contratei uma advogada, e aí ela explicou por que o nome de Nizara, escreveu um documento super completo, assim, foi muito bom o documento. E aí eu ganhei o direito da marca. Só que aí, quando você ganha o direito, eu ganhei até o certificado. Só que quando você ganha o certificado, qualquer empresa tem 6 meses para recorrer. Exatamente, recorrer. E essa empresa recorreu. E é uma empresa grande.
E aí a minha advogada falou assim, olha, eu prevejo que você vai batalhar aí por esse nome durante muito tempo, porque isso vai sair do INPI, vai para a Justiça Comum e você vai ficar batendo cabeça. E desculpe, é ridículo, porque, tipo, é um pedacinho que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, assim. Não, e nem é o nicho da empresa. Nem é o nicho, exatamente. Porque você pode ter até nomes, o mesmo nome, esse nichos diferentes, né? Se o KNAI é diferente e tal, tem umas regras lá. Mas, enfim. Aí eu falei assim, eu não sei se eu quero comprar essa briga, porque vai ser um desgaste, vai ser uma grana que eu vou gastar. E, ao mesmo tempo, eu já tinha evoluído durante esse tempo, como eu falei, passaram-se 3 anos, eu queria abrir a loja física. E aí eu pensei, como é que eu vou abrir a loja física com risco de perder o meu nome, o nome da minha marca? Aí depois eu vou ter uma loja que vou ter que trocar o nome, né? Aí eu achei melhor abrir mão da marca, apesar de já ter o registro, eu resolvi abrir mão e criei a Andréa Azucchi. E você já registrou? Tá em processo. Tá no processo. Assim que eu criei a logo, o nome e tal, Você entrou com o registro de eu marca e entrei com o patente. registro. E aí tá... Na verdade, já passou, não teve oposição, sabe? Já passou do período de oposição e agora tem que esperar o registro sair. Então, a parte pior já passou, assim. Sim. Porque o mais difícil é empreender você achar o nome que você possa Gosta, usar, né? pesquisar, né? E também eu acho que escolher o nome da sua empresa não é fácil. Não é. Mas aí, assim, acho que tudo tem seu lado bom, né? Sim. Porque quando eu criei a Andréa Azucchi, eu já estava mais madura, assim. Eu já sabia o que eu não gostava da Nizara, eu não gostava muito das cores, do logo da Nizara, eu já queria mudar. Então, eu já aproveitei e já criei... Eu contratei uma empresa para fazer esse trabalho de rebranding. O Nizara e a Deia Biju fui eu que criei no Canva ali, rapidinho, sabe? Foi bem artesanal. O André Azucchi já foi mais profissional. Aí eu criei uma loja com toda a cara da marca, com a paleta de cores, sabe? Foi tudo... Você participou de todo o processo. Né? Eu participei. O nome, assim, é muito legal o processo de criar uma marca, assim, porque você pensa no propósito, no que você quer, no que você quer atingir. Se a marca entrega o que você quer... O Nizara é um nome baseado numa deusa, assim. Foi um negócio, assim, né? O André Azucchi não, foi um negócio super pensado. Então, o logo da empresa, o nome, tem tudo a ver com o que eu quero, que eu construí até hoje, entendeu? Então, foi um processo de amadurecimento, fez parte do processo de amadurecimento. Então, nada é por acaso, né? Eu acho. E eu acho que também que o André Azucchi ficou bem legal, assim. Ficou um nome forte, assim, ficou bem bonito. E assim, como as pessoas também já te conheciam, então você só fez uma troca ali. Porque... Você já estava consolidada. Eu não perdi cliente por conta disso, eu não perdi nada por conta disso. Eu perdi a embalagem, né? Para um monte de papel que a gente tinha, isso deu um pouco de pena, assim, mas de resto. Mas de resto, não. E André, qual foi, assim, o maior desafio para você no início de empreender? Eu acho que eu tenho 2 desafios, assim. Um é vender o seu produto, né? Que a gente sempre tem... Mas isso é um desafio diário. É um desafio, mas assim, eu falo do desafio de perder a inibição e oferecer o seu produto, né? Porque a gente sempre, quando a gente está começando, a gente sempre tem aquela coisa de que, sei lá, tô com vergonha, eu não tô vendendo. Vender parece uma coisa ruim, né? Eu acho que a gente fica meio travado. Até você... porque, tipo, criar prática, né? Eu acho que é muito a prática. Não, Rô, você assim, vai fazendo, vai fazendo. Vender um negócio assim, se você... Primeiro, você tem que se sentir segura, não é? Então, assim, quando a gente começa, e até isso no Juntos por Moema também, a gente trava. Aí depois não. Hoje, por exemplo, eu sento aqui e eu vendo, entendeu? Porque hoje ela está consolidado. Mas no início você fica meio assim, né? Parece que você está querendo impor uma coisa para outra pessoa, né? Eu sentia isso. Aí depois você se fortalece e aí você começa a ficar uma coisa natural. Depois você acredita mais no seu produto, né? Você vai conhecendo o seu produto e você sabe que aquele produto vale a pena para outra pessoa, assim. É o que eu sinto hoje, assim. Posso fugir do roteiro? Eu tenho um monte de pergunta fora. Perguntar. Existe alguma peça preferida, assim, sua que você, tipo, ou
que você tem até hoje, ou que você tem algum apego? Eu sei que você deve gostar de todas, mas tem alguma que você fala, eu amo essa peça. Eu tenho tantas. Mas deve ter uma, não tem Não, mas tem assim, uma xodozinho. que você criou, foi a primeira. Existe alguma ou não? Eu tenho eu tenho, assim, que são os brinquinhos, acho que até algumas pessoas do JPM têm, que é aquele brinquinho de coração de pedrinha colorida. Acho que você já deve ter deu de presente para algumas pessoas. Dei. De zircônia, porque essa zircônia colorida foi uma das primeiras peças de semijoia que eu fiz. Você fez. E eu faço até hoje. É um produto que vem, assim, já tem... Você faz as suas peças? Não, eu não faço. Quando eu falo faço, é modo de dizer, né? Ah, tá. O que eu faço é uma curadoria de peças em vários fornecedores. Em vários fornecedores. São Paulo, a gente tem um polo muito forte de semijoia, que é em Limeira. E eu compro as peças no bruto, sem o banho. Então, tem vários fornecedores em Limeira de bruto, de semijoias no bruto. E eu faço toda a curadoria. E aí tem as empresas que fazem o banho, de acordo com as minhas especificações. Eu faço o banho e aí tá pronto. Que pergunta legal. Você escolhe as coleções? Eu que escolho. E eu ia perguntar isso, era uma pergunta que eu ia fazer. Como que você se inspira para escolher as coleções? Então, tem um pouquinho de cada coisa. Durante esse tempo todo, eu aprendi assim, o que o meu cliente gosta. A Nizara e a André Azuc, ela tem uma característica, assim, ela não é uma empresa... Eu não vou e pego o que está em tendência. O que está mais saindo aí me diz o que eu quero. Porque nem sempre isso agrada aos meus clientes. Sim. Porque a André Azuc tem uma linha, assim, são peças mais delicadas, são peças modernas, não pode ser aquela peça muito antiguinha, com cara de antigo, muita pedra. Então, tem que ser uma coisa moderna, mas tem que ser delicado. Pode ter um brilho, mas não pode ter muito. Pode ser um pouquinho maior, mas não pode ser muito grande. Então, é um trabalho de pesquisa em vários fornecedores. E eu vejo que está saindo em Semana da Moda. Mas, assim, o que é tendência das estações. Mas nem sempre só isso dita. Porque nem sempre que é tendência eu posso trazer, porque o meu cliente não gosta. Não é o estilo dele. Essa é a minha próxima pergunta. Você pode fazer. Porque, assim, o que acontece? A gente vê, né, bazares, feiras, não sei o quê, ou em lojas mesmo, e cada um tem o seu estilo, né? Então, assim, a gente eu conheço uma pessoa, eu não gosto das peças dela. E a minha amiga adora, só compra dela. Só que é uma coisa assim, tipo, não faz o meu gosto, Sim, entendeu? Né? E assim, não é porque não é bonito ou feio, é que não é o meu estilo. Né? E André Azuc é todo o meu estilo, porque eu tenho de tudo. E onde você vai buscar referência ou tendências assim? Você falou de Limeira, você falou de desfile. Tem algum lugar assim que tipo é uma referência para você? Alguma pessoa ou algum lugar que te inspira na hora de montar essas coleções? Não tem lugar específico, assim, não. Mas quando a gente monta uma coleção, às vezes a gente coloca na cabeça um tema, né? Eu quero... Como ano passado eu fiz uma coleção que chamava Florescer. A inspiração foi a primavera, assim, porque as flores... Então, você escolhe um tempo, qualquer coisa pode te inspirar. Ai, que legal. E aí, no caso, foi a primavera, na outra foi o outono, que eram peças mais sérias, mais fechadas, assim. Então, as minhas peças são atemporais, você pode usar o ano inteiro. Mas, assim, tem sempre alguma coisa que está inspirando. Ou o momento que a gente está passando, ou a estação do ano, ou um elemento da natureza, qualquer coisa pode te inspirar. E um pouco do que está acontecendo no mercado também. Legal. Vai lá que eu tenho muita pergunta fora do roteiro. Segue, pode seguir. O que te motiva, assim, a empreender? O que a gente falou no começo, assim, eu estou fazendo o que eu gosto, sabe? E eu sou muito feliz no que eu faço. Hoje, eu lembro que quando a gente... Acho que todo mundo já passou por isso, né? De acordar, ai, meu Deus, tem que trabalhar. Eu acordo feliz. Eu vou trabalhar. Vou fazer o que eu quero fazer. Apesar de ter um monte de coisa que eu não gosto dentro desse universo, mas o principal eu gosto, é o que eu queria fazer.
Porque assim, a gente não faz tudo que a gente gosta, né? O E tempo ainda quando a todo. gente tem a empresa, a gente faz de tudo. Então, assim, tem coisas por exemplo, eu não gosto de fazer corte, sabe? Editar vídeo, não tenho um pingo de paciência. É porque eu acho que é muito a ver com um dom, né? Cada um tem, tipo, o seu. Vou dar um exemplo. Você tem muita parte comercial. Eu não tenho nada de administrativo. Então, tipo, por exemplo, quando eu não tenho administrativo, eu já nem perco mais tempo, tipo, que não vai render. Não vai ficar bom. Então, tipo, eu procuro passar para outra pessoa. Então, quando a gente começa a compreender que, tipo, cada um é bom em alguma coisa e tá legal você não ser bem, tipo, em edição e tá legal não ser bem na administração, a gente consegue, tipo, desenvolver muito mais. Faz lá que eu tenho uma pergunta aqui pra ela que eu vou fugir do roteiro. Pode fazer. Mas não tem problema, a gente vai e volta. Eu quero perguntar, você falou que as semijoias é algo novo no Brasil, né? Brasileiro passou a consumir mais? Sim, porque a semijoia é um produto que, na maioria das vezes, tem uma qualidade boa, tem um design que parece uma joia, pode parecer uma joia, pode não parecer também, né? Mas pode parecer uma joia e não tem o custo da joia. O ouro é um produto que sobe todo dia, gente. Todo dia tem uma cotação nova do ouro, assim. É um produto muito caro. É caro, É uma matéria-prima muito cara. Então, se você faz um produto totalmente de ouro, fica caríssimo para a maioria das pessoas. E principalmente que nós mulheres, a gente gosta de cada dia estar com uma coisa Exatamente. diferente. Você não compra uma joia e fica usando aquele colar o resto da vida. Você gosta de cada dia usar uma coisa. A semijoia proporciona isso de uma maneira durável, assim. Você tem um custo-benefício tem um maior. custo-benefício melhor. Não, e é bonito, entendeu? As peças da André Zuc são bonitas, tem cara, não tem cara de bijuteria barata, tem cara de peças bonitas. Olha aqui. Não, é porque eu tava no evento agora, e eu vi que tem muita mulher usando. Por isso que eu te perguntei. Sim. Antes você não via tantos, né? Sim. Eu acho que também por causa dessa questão de perigo, né? Enfim, da violência. Mas no evento eu vi muito usando, muitas Eu acho que assim. você prestou mais atenção. Essa questão da violência também é um fator que fez aumentar, porque as pessoas hoje em dia têm medo de sair. Até tem aquele cordão de ouro que era da avó, que ganhou do marido no aniversário de casamento e tem medo de usar no dia a dia. E aí recorre a uma semijoia que, se houver Custo-benefício. alguma coisa, um acidente, um roubo, assim, o prejuízo não vai ser tão grande. Menor. E qual que é o diferencial da André Zuc? Então, o diferencial é exatamente essa questão do produto em si, eu acho. Acho que são 2 pontos. O produto, que eu tento fazer uma curadoria bem... não é o que está na moda, não é o que está mais barato, é o que eu acho que o meu cliente vai gostar, que a minha cliente vai gostar. É claro que eu não nasci sabendo isso, eu não comecei sabendo isso, foi descobrindo aos poucos. Então, eu tenho um estilo que agrada muita gente, porque não é aquela coisa grande, muito espalhafatosa, que chama muita atenção. São peças mais delicadas. Minimalista, né? Minimalistas, mas ao mesmo tempo são trabalhadas, tem um design, entendeu? Então, esse é o diferencial, eu acho. Porque isso, apesar, você pode até pensar, mas isso é fácil de achar. Não é tão fácil de achar. Não é, não. Não é. Porque a maioria das lojas tem uma pegada mais forte, maior, assim, de coisas mais extravagantes, assim. De muita pedra, muito brilho. E são peças... A André Zuc são peças para o dia a dia. Mas eu também tenho uma linha mais de festa, como que a Rose está usando. É uma linha mais elaborada, com um pouquinho de brilho e tal. E aí as clientes sabem que no mesmo lugar que ela compra peça para o dia a dia, ela pode encontrar também uma peça mais arrumadinha para sair de noite, entendeu? Você falou uma coisa interessante que foi um gancho com uma pergunta. Você falou, eu sei basicamente o que os meus clientes querem. Tem uma diferença da loja física para online? Tem diferença. Eu descobri isso na prática. Porque a loja online, na verdade, ela atrai pessoas que gostam daquele tipo de produto, né? Na loja física, qualquer pessoa passa ali na porta. Vários estilos de pessoas passam ali na porta e entram e procuram alguma coisa. Então, na loja física, eu tenho produtos mais de festa. Esses produtos, por exemplo, eu não tenho na loja online.
São produtos que tem mais na loja física. Porque a pessoa está com uma urgência ali. Eu tenho casamento para ir no sábado. Então, ela procura o que está mais perto dali, entendeu? Sim. Ou até o perfil do bairro também, das pessoas do bairro. São pessoas mais senhoras, que gostam de um produto um pouco diferente, com um pouco... Normalmente, as pessoas mais senhoras gostam de um produto maior e tal. Tudo dentro do perfil da loja, mas uma variação um pouquinho de produtos de acordo com o perfil do consumidor, né, do cliente. E tem uma coisa que eu acho interessante, que é o quê? Eu mesma já fui na sua loja e não queria comprar nada, mas você vai, você vê. Você nunca compra só Então, uma essa coisa, diferença, né? essa diferença de você do online, eu, por exemplo, não gosto de comprar nada online. Eu gosto de ver, pegar. Eu não gosto. Sou velha. Não, é característica. Tem gente nova que também não gosta de comprar no online porque quer ver como é que fica, como se encaixa. André, tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, porque depois você vai passar o seu endereço. Por que você... a gente só divulga empresas de Moema, como todo mundo sabe. Daqui a gente traz no podcast só empresários de Moema. E a gente tem algumas exceções, uma delas é a Andréia. E por quê? Por que você está no Campo Belo? Conta pra gente. Porque eu queria muito abrir uma loja física, né? Por que eu queria abrir uma loja física? Porque eu participava de feiras, inclusive participei de várias feiras juntos por Moema, aqui em Moema mesmo. E as pessoas vendo, é isso que você falou, as pessoas vendo o produto, é muito mais fácil de você converter. Assim, você não tem muito esforço para convencer a pessoa de que aquele produto é bom. Que aquele produto serve para você, ela vê, ela experimenta. Claro. Além de você conversar com a pessoa. E você vê de perto o que ela gosta, o que não gosta. Isso aqui eu não gostei, isso aqui... Aí você vai montando assim, o que agrada mais as pessoas, o que não agrada. Então, de tanto participar nessas feiras, eu fiquei com vontade de abrir uma loja física. E aí eu tentei fazer isso em Moema, mas eu não consegui. Porque foi difícil achar a combinação de ponto bom com um espaço, porque a minha loja não pode ser muito grande, nem muito pequena, tem que ter um espaço médio, assim, e com um aluguel que fosse acessível, que eu pudesse arcar com esse aluguel. Eu fiquei muito tempo procurando aqui em Moema e eu acabei achando no Campo Belo, foi sem querer, assim. Mas o meu objetivo era abrir aqui, mas eu não conseguia por conta desses fatores. Então, aqui tem uma coisa, né? Muitos prédios saindo, né? São Paulo, vários lugares, não é só Moema, não. Né? Mas a gente tem que falar de Moema, né? E estão perdendo as casinhas, né? Porque antes Moema tinha várias casinhas. Era o charme do bairro, né? Mas não tem jeito, gente. Isso faz parte do crescimento. Não tá muito longe, né? É do lado, assim. Não, vizinha. é bem perto. Então, agora, eu sei que tem... Não sei exatamente qual é a regra, mas alguns prédios têm que ter o comércio embaixo, né? Tem que ter lojinhas. Então, talvez isso volte a facilitar para quem precisa de uma loja menor, assim, porque eu imagino que vão ser várias lojas pequenas. Sim. Então, talvez isso facilite um pouco depois que esses prédios estiverem construídos, né? Eu ia perguntar outra coisa. Durante a pandemia, você falou que só vendeu online, assim, né? E como que foi, tipo, a questão da pandemia para você passar a venda, assim? Você já tinha o site ou você, tipo, vendia, entregava? Como é que foi essa questão? Não, no começo, durante a pandemia mesmo, eu vendia mais para as pessoas que me conheciam, né? Para as amigas e tal. Eu criei o site, eu acho que desde... Na Déia Biju, quando era bem no começo, eu não tinha site, mas na Anisário eu já tinha site. Foi eu mesmo que fiz e tal. Hoje tem ferramenta, né? Tem, que já te entrega os sites prontos. É muito simples. Assim, você cadastra o produto e configura algumas coisas. É bem simples. E aí eu fazia... Aqui em Moema eu sempre entreguei... eu tenho muitos clientes daqui do bairro e eu entregava eu mesma, né? E os demais via correio mesmo. E eu entrego no Brasil inteiro. Mas vender pela internet é muito, muito difícil, né? Eu acho que o seu produto, a venda dele presencial ainda é mais apelativa, você não acha? Sim, claro que é.
Mas isso não só esse produto, qualquer produto. Por exemplo, uma roupa, um sapato. Você compra pela internet, mas se você puder experimentar, é muito melhor, né? Exatamente. E fora o poder de compra, né? O poder de venda, no caso, onde você, né? E tira as dúvidas, né? Sim, E assim... aí você compra coisa que você não tá precisando, você tá na promoção. Fala, não, leva isso aqui, se você comprar R$100, mas R$10 você compra não sei o quê. E aí você vai, né? Não, sem falar que a internet é um mar, assim, mar de produtos, um mar de empresas. Então, para você se destacar, você tem que... Eu não imaginava isso. E quando quando eu abrisse a minha empresa, eu ia ter que aprender a fazer vídeo, ia ter que falar no Instagram. Eu não faço dancinha, né? Mas quase, né? Você quase tem que fazer dancinha para conseguir vender um colar. Então, é um sufoco, assim. Eu ainda tô lutando ali nesse mar. Mas você faz super bem. Você faz super bem. Eu sei que eu faço muita coisa, mas ainda é muito pouco para o que é necessário para você vender online, sabe? A venda online é muito suada, assim. Você tem, assim, um caso ou uma história, assim, de sucesso? Conta pra gente. Que te marcou, uma venda que te marcou? Existe alguma, assim? Ou alguém que falou, que você comprou de você e fez algum elogio que você nunca... Eu já recebi alguns depoimentos bem assim, emocionantes, né? Eu já teve uma época do Dia das Mães que eu fiz uma caixinha com... Era um relicário que vem a foto e uma velinha. Uma vela, né? Aromatizada, assim. E aí depois eu vendi para uma pessoa... Nem era de São Paulo, eu não lembro agora. Acho que era Santa Catarina, um lugar do sul, assim. E aí depois a menina me mandou uma mensagem e falou: nossa, a minha mãe ficou emocionada com seu produto e tal, ela adorou e tal. E volta e meia eu recebo essas mensagens de que, nossa, adorei, sabe, deu para sentir o amor que está aqui dentro, que você fez tudo, e isso é muito gratificante. É gratificante mesmo. Eu ia falar que... Como que a gente fazia para achar? Porque o time já tá ali. Não, calma. Falei demais? Não, é porque a gente passa muito rápido. A gente então, assusta, é isso que eu tô falando. acabou. É isso que eu tô falando, tá ali, ó, 37. Não, calma, eu vou perguntar uma coisa. Projeto futuro? Tenho muitos projetos, acho que tem muita coisa para fazer ainda, né? Eu ainda não desisti de abrir a loja em Moema. Sim. Onde eu vou conseguir. E eu tenho planos de fazer um desenvolvimento próprio, de criar uma peça minha com design próprio. Você fazer sua peça. Eu fazer. Eu já tô... Assinado por você. Isso, assinado por mim. Então, eu já tenho feito umas pesquisas e é uma coisa que eu planejo. E expandir a minha marca, né? Fazer mais legal. pessoas. Legal. Criar uma franquia. Acho que não. Eu acho que... não sei. A franquia eu tenho que estudar um pouco mais, porque eu tenho medo de perder um pouco essa minha essência, né? Todo esse trabalho que eu faço de curadoria, é tudo muito pessoal, assim. É uma coisa que eu não quero nunca deixar de fazer. E, André, se você pudesse descrever a sua jornada em uma frase, qual seria? É preciso ter coragem. Empreender, né? Não é fácil, mas é tão bom, né? É viciante. Você se vê voltando pro mercado de trabalho? Às vezes, quando você tá num período ruim, né? No sufoco, aí você pensa assim, seria bom cair um salário fixozinho assim na minha conta, né? Mas isso passa rápido, porque os benefícios são muito bons, assim. É muito bom, eu sou muito feliz no que eu faço hoje. Isso aí. André, muito obrigada. E assim, o tempo voa aqui, né? E como faz para entrar em contato com o André Zucchi? A gente está no aplicativo, né, do Juntos por Moema. Lá no aplicativo tem cupom de desconto. E também tem todos os dados da André Zucchi. Então, baixa o aplicativo que vale a pena. Isso, tem o Instagram, que é André Zucchi Acessórios. Tem o site, que você pode comprar online. E tem a loja física no Campo Belo. Isso aí. É isso. Gente, olha só, preciso agradecer novamente ao nosso patrocinador, a CoSecurity, que incentiva a gente a estar aqui e ajuda a gente a desenvolver e poder, né, trazer essas histórias incríveis para vocês.
Não, eu falo, a Gi que tá na produção, a gente pode falar, ela não esqueceu dessa vez. A Cross Security, você viu? Ela tá ficando esperta, ela já vai já no automático. Tava no segundo, né? Foi automático. Então é isso, gente. Obrigada. Olha, salva, compartilha. Não esqueceu também. Compartilha, comenta. Isso aí. E assiste a gente. Assiste. Se inscreva E no segue nosso André canal. Azuki. Segue a André, se Segue você André quiser. Azuki. Os melhores acessórios do bairro, da região. Segue lá a André, que ela tem muita coisa legal. Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima.